Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Você vai clicar nele, você vai ativar o sininho da notificação, que aí todas as vezes que a gente subir um vídeo aqui, você vai receber uma notificação no seu celular ou no seu computador. Outra coisa que você vai fazer para ajudar o canal Raiz Alvinegra, vai deixar o seu like. Através do seu like, o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então o teu like fortalece demais o canal. Outra coisa que você vai fazer, deixar o seu comentário, claro, se você quiser. Mas fique sabendo de uma coisa, se você comentar aqui nos nossos vídeos, eu vou responder o seu comentário com certeza. No vídeo de hoje a gente tem bastante coisa para poder falar. O Botafogo apareceu na Premier League, meu irmão, no jogo do Crystal Palace contra o Chelsea, que semana passada foi o campeão mundial, campeão mundial em cima do Palmeiras, um jogo com holofotes virados para toda a parte do mundo e tava lá Botafogo e o escudo mais tradicional e mais lindo eleito pela FIFA estava lá do Fogão. Botafogo tá internacional e o correspondente da Rede Globo tava lá no estádio com uma bandeira do Botafogo, meu irmão. PVC trouxe uma atualização aí sobre o caso do Luiz Castro. Achei bem estranha essa declaração que o PVC deu e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ela. Meu irmão, e um colunista teve a cara de pau de criticar John Textor e falar, sabe o quê? Que precisa apresentar uns boletos para o John Textor pagar. Olha a que nível o cara chegou. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu, bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é pra falar do Botafogo sendo mostrado para o mundo, meu irmão. Botafogo foi mostrado para o mundo pelo John Textor ontem, no jogo lá no campeonato inglês, na Premier League. Botafogo foi mostrado para todo mundo. Imagina quantos países receberam as imagens do jogo do campeão mundial contra o Crystal Palace. Imagina quantas pessoas se identificaram com aquele escudo lindo do Botafogo de futebol e regatas. Coisa maravilhosa. E teve o correspondente da Globo que levou a sua bandeira, estava lá no estádio e levou a sua bandeira, e a gente vai ler aqui essa matéria. Correspondente da Globo leva a bandeira do Botafogo a jogo do Crystal Palace na Premier League. O Crystal Palace está enfrentando o Chelsea neste sábado pela 26ª rodada da Premier League e alguns internautas ficaram surpresos com o anúncio do Botafogo nas placas de publicidade do estádio, mas a presença alvinegra também estava fora de campo. Além do investidor John Textor, o jornalista Rodrigo Carvalho do Grupo Globo e torcedor do clube também levou sua bandeira gloriosa para a partida, finalmente fortalecendo a união sinistra Botafogo de Futebol e Regatas e Crystal Palace. Fogo! Escreveu o correspondente internacional no seu Twitter, acompanhando de uma foto no estádio com a bandeira alvinegra. Rapaziada, tem muita gente, com o cotovelo doendo. Tem muita gente mordendo as costas. Ontem eu fiz uma live no meu canal, 16 horas, e eu nunca vi tanto torcedor de outro clube entrar na minha live. Foi um bombardeio de torcedores de outro clube entrando na live, tentando diminuir o Botafogo, tentando menosprezar o Botafogo. Botafogo tá começando a incomodar. E olha que as coisas nem começaram a acontecer. O que a gente viu acontecer no Botafogo até o momento foi a chegada de um novo diretor de futebol, o André Mazuco, o Eduardo Frila tomando conta das categorias de base e o Alessandro Brito chegando como head scout. Essas foram as três coisas que foram mexidas
por John Textor no Botafogo, no departamento de futebol do Botafogo. E só essas investidas já estão incomodando demais. Imagina quando a gente fechar com o nosso técnico, independente de quem ele for, porque será um bom nome. Imagina quando os jogadores começarem a chegar, o que vai acontecer? Botafogo sempre foi um clube internacional. Botafogo sempre foi muito mais respeitado fora do país do que dentro do país por essa imprensa. Então, meu irmão, estamos devolvendo o Botafogo para os mais antigos e estamos trazendo um novo Botafogo para aqueles mais jovens que não conseguiram ver o Botafogo no auge, quando o Botafogo era um dos clubes mais conhecidos no mundo todo. Voa, Botafogo! Então, rapaziada, a galera lá do Sport Center fez uma reportagem interessante, trazendo a opinião de alguns jornalistas, né? Alguns jornalistas falando qual seria o melhor caminho para o Luiz Castro, o treinador que está sendo disputado aí por Botafogo e também Corinthians. E eles deram a opinião deles. E tem uma situação ali muito interessante. O Botafogo teve até 2 votos. De 5, o Botafogo teve 2 votos. Corinthians ganhou do Botafogo de 3-2. Eu vou trazer aqui a imagem de como foi essa votação. Quero falar alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Aí, galera, qual é o melhor caminho? Corinthians tem um elenco melhor do que o do Botafogo. Claro, isso nós concordamos. O Corinthians já tem um time pronto. Botafogo, estabilidade para trabalhar. Com certeza o Castro vai ter mais estabilidade para trabalhar aqui no Botafogo. Vai montar um time. É um trabalho de médio a longo prazo. Então ele não vai ter essa pressão inicial. Claro que os torcedores vão cobrar por resultados, mas não é essa pressão de ter que conquistar títulos. Não é essa pressão de ter que ganhar campeonatos. Então o Botafogo tem mais estabilidade realmente para poder trabalhar. Corinthians, competições em disputa. Corinthians disputa, na minha opinião, Corinthians disputa o Campeonato Paulista, tá? No Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil, Copa do Brasil eu acho muito difícil e também a Libertadores acho muito difícil que o Corinthians chegue em finais esse ano. Acho muito difícil. Essa é uma opinião, é o que eu acho. Botafogo, garantias financeiras, meu irmão. O Botafogo hoje tem condições de dar ao Luiz Castro ou a qualquer outro treinador ou a qualquer outro profissional garantias financeiras. O Corinthians não tem como dar essas garantias financeiras. O Corinthians, para dar garantias financeiras, vai ter que recorrer a outros meios para poder dar essa garantia. O Botafogo não. O seu investidor pode dar a garantia de que os salários serão pagos rigorosamente em dia. Quando a gente imaginou que o Botafogo poderia dar garantias financeiras, principalmente para um treinador que chegaria ganhando aproximadamente 2 milhões de reais, meu irmão. Então a gente vê que o sarrafo do Botafogo realmente mudou. E o Corinthians ali no último quesito, estrutura, que não tem como questionar. Nós não temos estrutura, nós treinamos num campo anexo do estádio Newton Santos, temos o espaço Lornier que ainda não está pronto e a princípio é para a base. Bem provavelmente John Textor chegará ao Rio de Janeiro e resolverá se vai ou não alugar um centro de treinamentos para que o Botafogo tenha um mínimo de estrutura para poder se preparar para as competições importantes que nós teremos esse ano. Tá? Então o Corinthians já tem seu centro de treinamento, tem seu estádio assim como o Botafogo tem, mas o Corinthians estrutura tem mais que o Botafogo sim. Então, meu irmão, na opinião dos jornalistas, 3 votos foram a favor de que o melhor caminho do Luiz Castro é o Corinthians e 2 foi a favor de que o melhor caminho do Luiz Castro é o Botafogo de Futebol e Regatas. E você, torcedor botafoguense, qual o melhor caminho para o Luiz Castro? Para mim, o melhor caminho sempre será o Botafogo de Futebol e Regatas, principalmente por tudo que está para acontecer no Botafogo e principalmente pelo trabalho que será implantado no Botafogo de Futebol e Regatas. Eu acho bem melhor o caminho do Botafogo. Rapaziada, teve um colunista aí que eu vou trazer aqui o nome dele, que só vou lembrar o nome dele lendo o nome dele, que eu não conheço ele. Tive maior dificuldade para encontrar uma foto dele na internet para colocar na capa do vídeo. Uma dificuldade imensa que eu encontrei, porque mesmo colocando o nome dele não aparece foto. Tive que dar meu jeito aqui para aparecer a foto dele e depois saber se era ele mesmo. O cara falou um monte de besteira, um monte de asneira, mais um com dor de cotovelo. A gente vai ler aqui agora. Vamos lá.
Colunista sobre marca Botafogo na Premier League. Não seria mais útil Textor gastar na formação de um time forte? Tá preocupado com o dinheiro de John Textor. Mais um preocupado com o dinheiro de John Textor. O colunista Marcondes Brinco, em sua coluna Futebol e etc., no site Metrópolis, achou interessante a atitude de John Textor de mostrar a marca Botafogo para o mundo, mas argumentou que há coisas mais importantes para se preocupar neste momento. Eu também achei legal a iniciativa, mas essa brincadeirinha deve ter custado uma grana, cá entre nós. Pelo menos nesse primeiro momento, não seria mais útil gastar o dinheiro na formação de um time forte e competitivo? Escreveu Marcondes. Se o senhor John Textor está mesmo querendo impressionar, quem sabe não está na hora de alguém mandar apresentar alguns boletos bancários para ele pagar, completou o colunista. Galera, é um colunista totalmente desconhecido, mais um que quer surfar na onda Botafogo de futebol e regatas. O cara falou sem um mínimo de conhecimento. Boleto para pagar? O Textor emprestou 50 milhões. Há 2 semanas atrás, o Textor emprestou 50 milhões, adiantou 50 milhões ao Botafogo para pagar boletos, para pagar salários de funcionários, de jogadores. O senhor sabia dessa informação? Eu acho que não, porque para o senhor colocar uma frase infeliz dessa para que tenha que apresentar boletos para ele pagar, se ele quer impressionar, acho que o senhor não sabe dessa informação. Que dívidas de 2021 com jogadores, com funcionários, foram pagos com esses 50 milhões que ele adiantou. Que despesas recorrentes que todo mês o clube tem estão sendo pagas com esses 50 milhões que ele emprestou. É impressionante a falta de conhecimento desses caras para poder falar, meu irmão. Eu acho que um jornalista, para poder falar, qualquer pessoa, meu irmão, não é só o jornalista não, qualquer pessoa para poder falar, para poder emitir uma opinião, ela tem que, no mínimo, entender o que ela vai falar, saber o que ela está falando. O cara jogou 50 milhões no clube, tem 2 semanas, e o cara tá falando que se ele quiser fazer algo importante, ele tem que pagar boleto. Então é muita gente querendo dar palpite sobre algo que não sabe. Um total desconhecimento da situação, do que tá acontecendo, do que tá envolvendo o Botafogo nesse momento. Então isso pra mim, cara, só pode ser dor de cotovelo, desespero. Porque não tem como o cara fazer um comentário desse se ele estudou um pouco, se ele buscou um pouco de informação, se ele lê as manchetes que falam sobre o Botafogo, se ele parar um pouquinho pra ler o que o Textor tem falado, as entrevistas de John Textor, ele não faria um comentário fraquíssimo desse, como ele acabou de fazer. Galera, é o seguinte, vou trazer uma matéria aqui, rapidinho pra gente trocar uma ideia, pra fechar o vídeo, do PVC, que eu achei muito estranho. PVC, Luiz Castro tenta parcelar a multa para ir para o Corinthians. Investidor do Botafogo, Textor se dispõe a pagá-la. Vamos lá. A novela Luiz Castro tende a se arrastar. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o técnico português já tem salários e tempo de contrato acertado com o Corinthians e agora tenta ele mesmo acertar a multa rescisória com Aldo Rai. O clube paulista já avisou que não vai pagar a multa. Luiz Castro tem um acordo verbal com o Sheik que comanda o Aldo Rai para ele ser liberado por 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais. E o treinador vai tentar, a partir de terça-feira, negociar o pagamento parcelado dessa multa do próprio bolso. O treinador vai parcelar a multa e vai pagar a multa do próprio bolso para poder ir para o Corinthians. Na minha opinião, essa é uma informação muito estranha do próprio Luiz Castro pagar a multa do bolso para poder ir para o Corinthians. Não sei, o PVC, a última informação que ele trouxe sobre o Botafogo foi uma informação falsa, né? Foi uma informação sem verdade nenhuma na questão do Eduardo Frila. Que o Eduardo Frila seria demitido porque não fala inglês, porque não falava inglês. Ele trouxe essa informação e essa informação foi desmentida no Twitter pelo Tairo. Eu não lembro se foi o Tairo ou se foi o Caxieiro. Mas esses 2 rapazes que trabalham com John Textor diretamente desmentiram o PVC no Twitter. Falou que isso nunca aconteceu. Que o John Textor gosta muito do Eduardo Frila e o idioma nunca foi empecilho para nada. Então foi uma informação falsa que o PVC trouxe. Agora ele está trazendo uma outra informação no qual o Luiz Castro vai pagar a multa do próprio bolso, cerca de 5 milhões,
para poder ir pro Corinthians. Eu acho isso meio complicado, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Beleza, rapaziada? Ó, bom domingo pra você, um domingo de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, e as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que Ele é bom demais o tempo todo, 16 horas, live no canal Raiz Alvinegra. Tamo junto, forte abraço, valeu, rapaziada! Partiu, louco, Abreu, bateu! Maurício!